Vamos chamar então a Maria Maciel ao vivo agora para falar com a gente aqui. Maria Maciel, você tem informações para a gente importantes, é isso? Isso mesmo, Wilson. Uma decisão do STJ, garantiu a um usuário, que entrou na justiça para conseguir então os insumos do serviço de home care. Então, como é que era antes, Como é que funcionava? O plano de saúde, ele conseguia então dar o home care, que são os equipamentos profissionais, só que negou o direito então de ter os insumos. Que insumos são esses? Por exemplo, se precisasse de luva, se precisasse de uma seringa, tudo isso o usuário, o paciente teria que comprar. Então essa decisão serve como um precedente para outros casos. Agora quem vai explicar isso para a gente direitinho é o Juliano Pessoa, advogado especialista nessa área. Então isso abre um precedente para que outras pessoas também consigam esse direito, que na prática não faz sentido, Porque se ele estivesse no hospital, ele teria todos esses insumos, teria esse direito. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. De fato, boa tarde, é um precedente importantíssimo que só reitera, Maria, a jurisprudência do próprio Tribunal, do próprio Tribunal Superior. E, assim, vários e vários outros tribunais estaduais também julgam nesse sentido, porque, assim, a norma, as resoluções da ANS, a lei que trata sobre os planos de saúde e regulamenta toda a atividade, diz que é para ser assim. Então, veja, o paciente não está em casa, em colônia de férias, ele está como se no hospital estivesse. É uma internação em substituição à internação hospitalar. E vale ressaltar aqui que, inclusive, isso reduz os custos para a operadora de saúde, o fato da paciente estar na sua residência, por mais que tenha todo o equipamento. O custo no hospital é infinitamente maior e mais elevado, então não há possibilidade de você não prover ali tudo que aquele paciente necessita para a sua assistência, porque se ele estivesse no hospital, como você bem destacou, ele teria todo esse suporte e todos esses insumos. Então, esse é o racional e a ministra foi muito enfática nesse ponto, dizendo que seria um desvirtuamento da assistência à saúde prestada se a operadora, assim, permanecesse procedendo. E vale destacar, ela ressaltou, inclusive, que a jurisprudência ampara mesmo os casos onde não há previsão contratual, e a jurisprudência também é extremamente ampla nesse sentido. Então, a operadora ela traz muito esse argumento, Maria, quando o paciente requer o home care, de que não há previsão contratual. E o STJ já também deixou isso muito bem assentado, no sentido de que, independentemente de ter ou não a previsão contratual, deve haver assistência prescrita pelo profissional médico. Agora, na prática, qual é o passo a passo? O usuário ele tem que ainda entrar com processo judicial quando tem esse pedido negado pelo plano de saúde. Veja só, tudo vai depender da urgência, tá? Se for algo urgente e houver uma impossibilidade econômica, não terá como suprir isso sozinho, para de repente pleitear um reembolso lá na frente, ele já pode de pronto buscar o Poder Judiciário pedindo uma decisão liminar nesse sentido. Se houver um pouco de tempo, ele pode requerer isso administrativamente, pedir ao plano e, ao mesmo tempo, em paralelo, ele abre uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS irá contactar essa operadora respectiva pedindo esclarecimentos daquele caso concreto. E ele vai ter todo esse arcabouço aí probatório no ponto de vista de que, caso essa negativa permaneça, ele busca o Poder Judiciário logo em seguida, se não resolver administrativamente. Então, depende muito do caso a caso. Mas, se não houver tempo, não houver condições de manter isso por conta própria, busca o Poder Judiciário, porque a Justiça vem amparando esses pacientes e não é justo que eles arquem com algo que o plano tem por dever que arcar. Falou em reembolso. O usuário também pode pedir o reembolso do valor que foi gasto com esses insumos? Sim, porque veja, se ele faz o pedido administrativo, enquanto isso ele está pagando para não deixar aquela pessoa desassistida. E lá na frente ele tem o benefício garantido, nada impede que no bojo dessa ação ele inclua todo esse custo que ele teve indevidamente, vale destacar, para que a operadora faça o ressarcimento correto, porque já deveria arcar desde o início da assistência em home care. Então isso é que tem que estar bem claro e o paciente precisa buscar ajuda imediatamente a partir do momento que situações assim aconteçam na prática. Isso vale para planos de saúde em geral? Exatamente. Porque veja, Maria, não é algo que o paciente ou seu familiar escolha. Isso passa por uma avaliação de uma equipe médica, o médico prescreve a assistência domiciliar, como se fosse no hospital. E aí ele discrimina tudo que aquele paciente necessita, do ponto de vista de assistência, de profissional e do ponto de vista também de insumos e medicamentos, ou seja, tudo que engloba aquela assistência, como se no hospital fosse
Havendo falha, ou seja, ausência de algum cumprimento de algum item, está havendo falha na prestação de serviço. Ela está sendo incompleta, ela está sendo parcial. E o paciente precisa exigir, assim como determinam as normas, que a assistência seja completa e adequada nos moldes da prescrição formulada pelo profissional. É isso que decidiu o STJ agora, enfatizando mais de uma vez que a prescrição médica precisa ser respeitada lá na ponta. Não é a operadora que decide se ela cumpre ou não, ou quanto ela cumpre. Ela tem que cumprir na sua plenitude. Ok, obrigada então pelas informações, está aí os esclarecimentos, né? E que realmente as pessoas muito sofrem, né? Muita gente acaba não tendo condições de arcar com os custos desses insumos. E aí não tem jeito, tem que entrar com um processo justamente porque, na maioria dos casos, o plano de saúde vai negar. Mas é possível sim, primeiro de forma administrativa e depois judicialmente, se for o caso. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Excelente essas informações que nós estamos trazendo aí. Agradeço ao doutor Juliano Pessoa, que mais uma vez está sempre trazendo detalhes dentro da esfera jurídica com muita importância para todos nós. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. Isso que nós debatemos agora é porque a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde devem custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, né, conforme a prescrição médica, né, que ela solicita, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital. Então, por isso, nós trouxemos o Dr. Juliano Pessoa para que ele pudesse explicar os detalhes dos seus direitos. Primeiro, tente com o seu plano conversar, que se chama administrativamente falando. Se caso houver a negativa, o plano disser que não vai pagar, aí sim você procura a esfera jurídica para que você tenha seus direitos garantidos, principalmente das pessoas que estão lá no home care precisando urgente desses insumos, tá bom? Importantíssimo, um avanço importante para você saber os seus direitos e cobrar.